A explanação da noite hoje é do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens que nós vamos falar é do 14, são os 14 e 15, perdão das ofensas. É uma coisa um tanto quanto difícil, complicada para que a gente fale, porque perdoar, pelo menos no meu caso, eu ainda não estou no grau de conseguir assim integralmente perdoar aqueles que eu tenho alguma coisa contra, mas isso faz parte da nossa evolução. Aí a gente fala sobre o perdão. Nós começamos a dar uma olhada na mídia, a gente passa uma vista pelas redes sociais, das notícias, e nós começamos a notar uma quantidade muito grande de atos violentos dos seres humanos. Nossos atos muito violentos. A gente vê a morte no trânsito, nós vimos os assassinatos, os homicídios, feminicídios, o suicídio e uma série assim de atos violentos que nos chocam, E muitas vezes a gente vê o tipo de uma história que é contada de uma morte que teve. Uma mãe andando com o seu filho, de repente passa um motociclista, para do lado e dá 2, 3, 4 tiros nesse filho e esse jovem desencarna. Aí nós vemos outros casos, pessoas caminhando, né, pelas ruas, caminhando ou de bicicleta, fazendo as suas atividades físicas, e vem uma pessoa embriagada e a pega por trás e leva ao desencarne, leva à morte. E a gente continua assistindo esses fatos, jovens levados ao suicídio por talvez somenos coisas de pouca importância na nossa visão, mas se o levou porque para ele foi importante. Idosos, crianças, e muitas vezes o arrimo de família, ele também se suicida. E isso vai chocando as pessoas. E esses familiares, às vezes, eles não conseguem entender o porquê. Uma mãe, por exemplo, chegar e falar com um filho que ele se suicidou, e ela fala para si mesma: onde eu errei? O que foi que eu fiz? E vem no seu coração uma revolta, porque ela não consegue entender. Essa pessoa, que a família daquele que foi atropelado e desencarnou por um embriagado, fica revoltada. As pessoas não conseguem, às vezes, assim, entender, né, o que está acontecendo nos homicídios, nas mortes violentas em geral. E aí nós vamos e conversamos com essa mãe. A gente chega para essa mãe, que seu filho foi assassinado na sua frente, e diz a essa mãe: senhora, a senhora tem que perdoar esses rapazes que vieram e que atiraram no seu filho, que o mataram, porque isso é cristão. E muitos de nós, vamos dizer, espíritas, nós lançamos uma pérola, né? A gente chega e fala para a pessoa: olha, você tem que se conformar, porque o seu filho está recebendo o que ele merece. Com certeza ele matou muitos na anterior, é a lei da causa e efeito. Olha, isso não é coisa que se fale para uma mãe que o seu filho está num caixão e foi morto foi morto, né? Violentamente. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos conversar com as pessoas e o momento de se falar as coisas. Porque o perdão, ele é um sentimento que é trabalhado, é com o tempo. E nós que somos espíritas, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes se comunicam espíritos muito violentos, muito violentos. E esses espíritos, eles não querem conversa, inclusive muito revoltados, porque eles foram como que obrigados, né? Foram levados à força lá para aquela reunião mediúnica. Levar a força para aquela reunião mediúnica, e ele chega muito, muito bravo. E
o dialogador chega aí naquela simplicidade, boa noite, meu irmão. Aí aquela resposta vem violenta, eu não sou seu irmão, né? E aí vai, e de repente o dialogador chega para ele e fala, olha, o que, que tem acontecido com você? Perdoa. E o Espírito fala, mas perdoa como? Minha esposa e meus filhas foram estupradas. A minha casa foi queimada. Depois elas foram mortas e todos os meus bens foram usurpados por determinada pessoa que hoje é perseguida. Como eu posso perdoar essa pessoa que me causou tanto mal? Essa pessoa que destruiu a minha vida, a minha família. Então o dialogador tem que ter muito cuidado quando vai conversar. Não tem como você falar para um espírito nessas condições, olha, perdoa. Não, não. É o trabalho, é o diálogo, é a conversa. Até ele abrir o coração para você falar, então agora você está apto a começar a entender o porquê das coisas. E isso vai te levar ao perdão. Pode não ser agora. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em perdão. Você tem que perdoar. Você não é cristão, você não é espírita. Ora, uma pessoa mata o meu filho ou a minha filha. Aí eu tenho que perdoar imediatamente. Como? Como que eu vou exercitar essa virtude do perdão? A gente fazendo vamos dizer assim, um retorno, pela história, o feedback, né, que hoje está acostumado a falar feedback, da humanidade, da história da humanidade, nós, nos últimos 3.500 anos, que é de Moisés para cá, como agiu a humanidade? Como foram os povos? Isso que nós dizemos agora há pouquinho, nós estamos dizendo nas relações interpessoais. E aí a gente vai para a história da humanidade. Povos massacrando outros povos, dizimando cidades, dizimando estados, países, vamos assim dizer. Nós, perto hoje de nós, na Síria, o que está acontecendo. Olha o ódio mortal também no Oriente Médio. Como você pode dizer para um palestino amar a um judeu, se eles se odeiam há séculos, talvez milênios? Então nós temos que ter muito cuidado, que a gente pode ver que do âmbito pessoal vai passando para o âmbito coletivo e para o âmbito mundial. Nós vamos da África, o sofrimento, a dor, tribos brigando entre si, desviando alimentos que são mandados pela ONU, deixando pessoas morrer de fome. Aí nós voltamos para o Brasil. Da mesma forma aqui no Brasil, determinadas regiões em penúria, abaixo da linha da miséria. E nós chegamos para essas pessoas e dizemos, olha, você tem que perdoar esses que estão deixando você passar fome, porque você está sendo testado, você está sendo provado e é uma expiação, porque você fez isso com o outro. Olha o cuidado que nós temos que ter como espíritas quando nós vamos conversar com as pessoas. Como é que uma mãe vai aceitar você falar um filho que tem um problema, vamos dizer, de nascença, né, congênito? Esse menino, ele errou muito, ele deu um tiro na cabeça, por isso que ele nasceu com esse problema mental. Olha, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar, porque nós, generalizando, nós vamos fazer como que comparações equivocadas. E aquelas pessoas que talvez fossem nossas amigas, não vão querer mais ter esse, vamos dizer assim, essa relação. Por quê? Porque nós a magoamos. Então, primeiramente, nós temos que ter a caridade. A caridade, na sua maior acepção, aquela da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha o perdão.
Mas o perdão, principalmente para nós, porque todos nós que estamos aqui, nós somos adultos. Todos nós que estamos aqui presentes, nós tivemos os nossos entreveros, as dificuldades com determinadas pessoas que ainda a gente não consegue perdoar. Determinados atos ou fatos que foram feitos que a gente não aceita, e que nós fizemos também contra algumas pessoas, que essas pessoas se tornaram nossas adversárias pela nossa incúria. Olha o clima em que nós estamos vivendo. Como fazer? Como trabalhar para que a gente possa chegar realmente a perdoar, na verdadeira acepção do termo? Da história da humanidade a gente vê qual é o grau da humanidade. Porque hoje a humanidade colhe o que plantou. A semeadura foi livre. A humanidade, eu digo em geral. E os protagonistas da história foram nós mesmos. Fomos nós mesmos. Dessa história, vamos dizer, desses últimos 3.500 anos, todas as barbáries que aconteceram, todo o sofrimento, toda a dor que foi causada, em todos os sentidos, a escravidão, a Idade Média, queimando-se as pessoas, queimava-se os judeus pelos seus bens, se eles não arrogassem da sua religião. E o judeu, ele é muito firme nos seus propósitos. Então queimavam, dilapidavam os seus bens. Os médiuns eram queimados como bruxos. Mas quem é o protagonista dessa história da humanidade? Todos nós que estamos hoje presentes aqui nessa humanidade. Então nós notamos que o grau evolutivo da Terra, no segundo grau, de acordo com a evolução dos mundos, os graus, o mundo primitivo, né, no livro A Progressão dos Mundos, no Evangelho segundo o Espiritismo, livro Mundos Primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Então nós notamos que o mundo em que nós hoje vivemos é de provas e expiações. Está mais perto da primitividade. Muitos espíritos recém-saídos dos mundos primitivos. Então nós notamos que o grau evolutivo da humanidade ainda é um grau muito baixo, moral. Embora intelectualmente, embora as nossas conquistas tecnológicas, na robótica, na medicina, em todos os sentidos, as nossas conquistas intelectuais são assim, assustadoras. E aí nós notamos a inteligência que nós, seres humanos viventes da Terra, temos, por todas essas conquistas. Mas ao mesmo tempo a gente nota que nós tentávamos levantar, ou estamos tentando levantar voo com uma asa só. E nós não vamos conseguir. Que é a asa da intelectualidade, da materialidade, embora necessário para que a gente viva. Mas nós precisamos das duas. A asa da moralidade. E essa asa da moralidade, a gente vai aprender que através dessa história toda, hoje nós somos a síntese do que tudo, ou de tudo que nós fomos. Então nós temos uma bagagem muito grande de equívocos que hoje tem que ser trabalhada. Todos esses equívocos desaguam hoje nas nossas vidas. Mas hoje é hoje. Hoje é o momento certo para se começar. Porque nós sabemos. E a partir do momento que nós temos o conhecimento da vida, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do que ela nos traz, como, o porquê, de onde, para onde nós vamos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nos esclarece que nós não nascemos em um berço e não vamos morrer em um túmulo. Que é muito mais, muito, muito mais. Que nós somos espíritos imortais. Não vamos morrer, fomos criados, mas não vamos morrer. E que a cada dia que a gente acorda, Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar. Como diz Chico, eu não posso voltar e fazer ou recomeçar um novo passado, mas a todo momento eu posso fazer um novo futuro. E ele tem uma mensagem muito bonitinha que chama-se O Teu Livro. No seu livro, ele fala, é o livro que todos nós temos das nossas vidas, que a cada dia nós vamos escrevendo a página da nossa história.
Então, hoje nós estamos escrevendo o nosso hoje e o nosso futuro, porque o futuro vai ser como nós fizermos o nosso presente. Aí, para aprender a perdoar com toda essa bagagem, o que nós precisamos? Disposição, vontade, coragem, para nos enfrentarmos a nós mesmos, nos encararmos, olhar no espelho e dizer onde eu errei. E sermos humildes para aceitar que erramos naquele determinado ponto. E se Jesus tivermos alguma coisa contra um dos nossos adversários, que possamos voltar, nos reabilitar e reconciliar com esse adversário para continuar a nossa caminhada e poder fazer a nossa oferenda, mas não a oferenda material, a oferenda do nosso amor a Deus. Porque como eu posso chegar para Deus e falar, meu Deus, eu amo o Senhor, eu amo a humanidade, mas eu não gosto daquela pessoa, então faça aos outros o que gostaria que vos fizesse. E tendo consciência disso, nós começamos a trabalhar, a mudar o foco da nossa existência, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Sabendo que daqui para frente é uma nova história. Que nós estamos com uma construção que foi feita em bases de areia. E essas bases de areia tremularam com os ventos e com as águas. E essa construção derruiu, caiu, foi destruída. Mas aí nós devemos começar pelo nosso alicerce, fazendo um alicerce firme, num chão propício para que esse alicerce seja realmente muito firme. É a nossa reconstrução. E essa reconstrução, ela tem dificuldades. E uma das dificuldades que nós temos é perdoar as ofensas. Por quê? Porque isso está arraigado na gente. Nós não somos, olha, nós não somos o erro, o equívoco. Nós estamos no erro e no equívoco. Nós somos muito mais. E a partir do momento que nós nos conscientizarmos disso e soubermos a força que nós temos dentro de nós e dissermos Jesus para o monte que se mova daqui para lá, ele se moverá desde que nós tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda. E disseram que o grão de mostarda é um dos menores grãozinhos que existe. Eu não sei porque eu nunca vi. A vontade, a fé, acreditar que se não soubemos perdoar até hoje, foi porque nós estávamos em ignorância. Por pior que fôssemos. Mas agora nós somos conscientes. E agora nós temos que começar a treinar, a exercitar o perdão. Exercício. Mudar o foco. Até hoje nós fizemos a história da humanidade como ela é. Mas daqui para frente nós vamos tentar mudar essa história. E de toda a revolta, de todo o ódio, de todas as ignomínias que foram perpetradas contra o nosso próximo, contra nós mesmos, contra a humanidade, contra a natureza, daqui para frente nós, com novas proposições de vida, caminharmos de uma forma mais correta. É difícil, sim, porque nós temos essa herança de séculos, de milênios. Olha só que interessante, de milênios. Então não é fácil mudar de uma hora para outra, mas basta a nossa vontade. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. É difícil para que a gente possa? Muito fácil. O que vos falta é vontade. Os Espíritos respondem. A resposta não está completa, é que eu não me recordo completa essa resposta. Mas o que ele diz? Que é fácil, nós conseguimos domar as nossas más tendências. Basta um pequenino esforço. Mas o que nos falta, normalmente, de ordinário, ele nos diz, é a vontade. Essa alavanca que nos move, de acreditarmos como espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiros do universo. Olha que interessante, nós somos herdeiros dessa imensidão incomensurável. Nós somos herdeiros do infinito. Nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA dentro de nós.
E Deus é perdão, Deus é amor, Deus é benevolência, Deus é indulgência, Deus é perdão das ofensas. Isso está dentro de nós, está no nosso DNA. Nós temos impotência, ou perdão, nós temos adormecido dentro de nós todas as potências divinas. Obviamente que nós não podemos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial o é, mas é a perfeição relativa a qual todos nós estamos destinados à plenitude. Dificuldades, percalços, obstáculos, é para ser transposto. De que forma? Como é que o rio consegue chegar ao mar? Ele vai no seu leito. De repente, se tem uma obstrução no seu leito, ou ele desvia, ou ele passa por cima, ou ele passa pelo outro lado e continua o seu caminho até o mar. A nossa vida tem que ser como desses rios. Quando chegarem esses obstáculos no nosso caminho, se não pudermos desviar, trabalharmos para que a gente possa tirá-lo do nosso caminho, diluí-lo na água da nossa vida e continuar para o mar que é Deus. Caminhando sem qualquer tipo de medo, sem qualquer tipo de restrição, porque nós sabemos que nós temos essas potências, essas forças dentro de nós. E uma delas é o perdão. Como fazer? Pergunta 886. Benevolência para com todos. Que eu seja benevolente, que eu saiba entender as pessoas, que eu seja manso e pacífico. Eu sou dado a explosões, eu sou muitas vezes irritado, embora não pareça, mas a dificuldade é muito grande de segurar às vezes um rompante. Isso é complicado, mas a gente trabalha para isso. Ser manso, que é uma questão de trabalho também. Ser benevolente para com as pessoas, carinhoso, respeitoso, indulgente para com as falhas dessas pessoas e para conosco mesmo. Entendendo que ninguém é perfeito aqui na Terra. Nós também não o somos. Que todos nós temos essa herança. E essa herança está guardadinha no nosso inconsciente e a todo momento alguma coisa surge que nós falamos, mas sou eu? Sim, sou eu. Eu sou. Ou melhor, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu sou muito mais. Primeiramente, a benevolência para conosco mesmo. A indulgência para conosco mesmo. E o auto-perdão. Porque se nós não conseguirmos fazer esse trabalho dentro de nós, como é que eu posso ser benevolente para com os outros? Como é que eu posso ser indulgente para com as falhas alheias se eu sou rigoroso para com as minhas? Se eu me puno constantemente? Se o sentimento de culpa, né, ele me atravanca, ele me trava. Se eu não consigo me perdoar, como eu posso ser para com o meu próximo se eu não sou para comigo mesmo? Não é o que disse Jesus? Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo? Se eu não me amar, se eu não aprender a me trabalhar, se eu não começar a entender que eu não sou perfeito, que eu estou a caminho, e que essas falhas ou essas dificuldades eu vou conseguir transpô-la, eu vou conseguir trabalhá-las para que eu a transforme, por exemplo, o ódio no amor, o ressentimento no perdão, a grosseria no carinho, o egoísmo no altruísmo, é a transformação que todos nós estamos fazendo, porque nós somos espíritas. A pessoa fala, ah, mas eu não sou espírita, eu não sei, eu não faço o que o espiritismo, mas ninguém está pedindo para que a gente faça integralmente o que o espiritismo nos recomenda, que é o cristianismo redivivo. Só está nos dizendo, no capítulo 17, sede perfeitos, nos bons espíritas,
que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Eu não preciso ser perfeito ainda, mas eu preciso me transformar no esforço diário de modificação dessas más tendências, para que eu possa chegar ao perdão verdadeiro, ao perdão que Jesus nos trouxe no momento de maior dor física que ele passou pela vida. Ele foi julgado com uma parcialidade que não tem nem medida. Foi levado a Pilatos. Pilatos, vendo que aquele homem era justo, pediu que o chicoteassem, batessem nele, que talvez a multidão ensandecida, quando o visse sangrando, o liberasse. Mas a multidão não o liberou. E insistiam para que nós, talvez estivéssemos lá, apontando, dizendo: crucifique-o, crucifique-o. Aí ele, para tentar aplacar essa sanha assassina da multidão contra aquele homem que ele achava um justo, ele falou: vou tentar uma última coisa. Eu vou pegar um criminoso que é odiado. Porque na Páscoa eles tinham um costume naquela época, que era de liberar um criminoso. E ele pegou Barrabás, pôs um ao lado do outro. Com certeza ele pensou: olha, vão pedir para que solte Jesus. Lê do engano. Naquele momento nós, na multidão, nós, eu digo eu, gente, eu falo nós porque uma vez lá em Gurupi eu falava você, eu, tal, ou eu. A pessoa fala: mas por que só nós, você não? Então, nós, quando eu digo, sou eu. Estivesse lá, apontando e dizendo: solte Barrabás, crucifique Jesus. Solte Barrabás, crucifique Jesus. Embora ele fosse justo. Embora ele fosse justo. Ele continuou sendo chicoteado. Colocaram uma cruz de madeira nas suas costas, que num determinado momento ele caiu, não aguentou o peso. E nesse momento chegou um sirineu, Simão, e o ajudou a carregar a cruz. Olha que demonstração de humildade de Jesus. Aceitou que aquele Simão, o sirineu, o ajudasse, mostrando humildade. Então, quando nós estivermos com a nossa cruz muito pesada, tropeçando nas adversidades e nas pedras da vida, e alguém nos oferecer a mão, nós aceitemos, que é um sinal de humildade. Porque sozinho ninguém consegue caminhar. Sozinho ninguém consegue chegar a Deus. Porque é através do próximo e o próximo através da gente. São os homens e as mulheres ponte de ligação e não parede, que não permite que se aproximem. Sirineu o ajudou, ele continuou. Foi levado ao Gólgota. Puseram a cruz no chão, deitaram Jesus em cima, com uma marreta e cravos de ferro, cravejaram os seus pés na cruz e as suas duas mãos com os braços abertos. Levantaram aquela cruz e soltaram naquele buraco. Imagina o impacto e a dor. Num determinado momento, ele estava com uma coroa de espinhos, que os romanos colocaram para zombar dos judeus e escreveram na cruz: INRI, Jesus Nazarenos Rex Judeus, ou seja, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Com aquela coroa de espinhos. Num determinado momento furaram seu abdômen para que morresse mais rápido. Ele, com sede, pediu água. Deram vinagre. E nesses momentos de maior dor, de sofrimento, nos paroxismos da dor física,
Ele olhando a multidão, o que ele disse? Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. É o maior exemplo de perdão que alguém possa ter dado para a humanidade. Obviamente que nós não conseguiremos ainda hoje chegar nessa magnitude de Jesus. Mas nós temos que começar o treinamento, o exercício no dia a dia, procurando perdoar primeiramente a nós mesmos, que é o auto-perdão, e não a autopiedade, que é diferente, para que possamos perdoar o nosso próximo, entendendo as nossas condições de espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiros da humanidade em transição pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, celestial, angelitude. Todos, sem exceção, por pior que seja, o maior criminoso da humanidade ainda será um ser crístico. Porque todas as ovelhas do meu rebanho serão salvas. Olha que lição linda que nos dá a doutrina espírita. Por isso, meus irmãos, que nós devemos colocar o Evangelho de Jesus nos nossos dias, colocarmos a paciência no nosso coração, a compreensão para conosco mesmo, fazendo todo aquele exercício no dia a dia que fazia Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E pouco a pouco nós vamos aprendendo a perdoar a nós mesmos e ao nosso próximo. É uma questão de tempo, paciência, muito amor e coragem. Que possamos colocar o Evangelho de Jesus em nossos corações e através da doutrina espírita que nos explica muitas partes que ficaram obscuras ou foram modificadas ou deturpadas, hoje nós não temos como alegar ignorância, colocar toda essa vivência no nosso dia a dia. Nós fomos curiosos pelos fenômenos, somos intelectualizados pelo estudo que fazemos. Chegou o momento de vivenciarmos. E para que a gente possa vivenciar, nós temos que exercitar toda aquela mensagem que Jesus nos passou. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado mesmo pela atenção.